Bem-vindo ao canal de Missões Nacionais, me chamo Júnior e você está no quadro Voltei e Agora. O chamado se deu no contexto da igreja local. Eu sou nascido e criado em Mesquita, fui criado na primeira igreja batista em Mesquita, lá fui embaixador do rei, na verdade sou embaixador do rei, lá fui criado na organização Embaixadores do Rei, e também vivi tudo que tinha para se viver no contexto de igreja no meu tempo ali, na minha geração. E depois do seminário, no final do seminário, vim para a Igreja Batista do Rio da Prata, igreja essa que eu congrego e sirvo aqui com a juventude. E de fato, a minha chamada para campo missionário se deu no contexto de igreja local, quando no dia 30 de outubro, salvo engano, no ano de 2015, eu me senti verdadeiramente chamado pelo Senhor para servir na Cristolândia do Brasil, não sabendo a princípio que eu serviria no meu próprio estado, no Rio de Janeiro. E lá eu fui confrontado com a realidade das pessoas em situação de rua. No dia foram 3 missionários, Marília, Laísa e Rossano, que foram lá falar do projeto da Cristolândia. E lá me senti totalmente constrangido pela ação dos missionários para com as pessoas em situação de rua e o que eu estava fazendo diante disso. E eu sabia justamente que Deus estava falando comigo, me mostrando claramente que eu deveria servir junto àquelas pessoas, junto com aquela galera e com aqueles missionários, né, que lá também dedicavam o tempo deles, aquela fase da vida para servir as pessoas em situação de rua. Deus trabalhou a minha vocação, onde eu trabalhei ali dia a dia, né, desde o aconselhamento daquelas pessoas, o cuidado para com aquelas pessoas e também a prática de fato do ensino da palavra. Eu me recordo que foi em Campo Grande, um pouco antes também em Madureira, mas foi muito mais em Campo Grande, né? Que eu me vi diante da realidade de pregar quase todo dia, né? Para os meninos que estavam ali no tratamento das drogas. Então todos os dias eu pregava, eu todos os dias aconselhava aqueles meninos. E todos os dias também eu lidava com as demandas deles, né? Um contexto de sair do mundo das drogas e buscar viver uma vida diante do Senhor. E algo também que muito me marcava era que eu lidava com aquelas famílias vindo visitar os seus familiares, né? E via o quanto que esses encontros me mostravam que eu de fato estava no caminho certo, que eu estava no local onde eu deveria estar. Vendo aquelas pessoas tendo esperança de que o seu filho, ou seu esposo, ou o seu pai tinha de fato possibilidade de mudança de vida. E era muito importante para mim, era muito especial saber que eu estava fazendo parte daquilo, fazendo parte da ação do Senhor sobre aquelas vidas. E foi impossível não perceber que Deus estava trabalhando no meu coração, trabalhando na minha vida, para de fato viver as coisas que eu tenho vivido já e que eu espero ainda viver para o restante da minha jornada. Sempre foi um desejo consciente de querer servir a minha igreja local. Sempre foi um desejo muito consciente meu de poder abençoar a minha igreja. E sem dúvidas, assim como fui com o coração voltado a abençoar a minha igreja, a igreja que eu cresci, eu também fui muito abençoado por ela. E essa consciência de que você foi para servir, foi ao campo missionário para servir e retornou à igreja local para servir também, ela deve ser alimentada justamente porque, da mesma maneira que precisa-se de pessoas no campo missionário, também precisam de pessoas na igreja local. E também precisam de pessoas que tiveram experiência no campo missionário dentro da igreja local. A igreja local precisa dessas pessoas, precisa das pessoas que foram ao campo para servir e retornaram para também continuar a servir no contexto da igreja. Então esses são os pilares que eu identifico como fundamentais para você retornar de maneira saudável ao campo, sem deixar inimizade do campo, tendo relacionamentos verdadeiros de amizade com seus parceiros de campo missionário. E também esse pilar de retornar, entendendo que você está retornando para servir. É muito ruim quando eu percebo que pessoas estão voltando do campo missionário para a igreja local e não estão mais se encaixando, não estão mais conseguindo se readaptar. É preciso um movimento muito claro de busca do missionário que está retornando do campo por servir a igreja, e precisa também que a igreja esteja disposta a aprender. Não existe igreja pronta para isso. Mas tem que existir sempre, né? Igreja disposta a aprender como cuidar do missionário que está retornando. Então, eu fui profundamente privilegiado por poder retornar à igreja que eu fazia parte, que eu congregava, que eu servia, e ter sido cuidado tanto pelo pastor da igreja local, também pela própria igreja.
Então essa é a minha história no campo, minha história de retorno, e eu espero que ela venha abençoar você de alguma maneira. E tudo que eu vivi no campo foi fundamental também para eu servir a igreja que eu cresci quando eu retornei, e também na igreja que eu sirvo atualmente, a igreja que eu congrego, a Igreja Batista do Rio da Prata, e também atualmente onde eu tenho servido também na Juventude Batista Carioca. E tem sido fundamental toda a experiência que eu vivi no campo, poder de alguma maneira ser influenciado por ela para poder servir nos lugares onde Deus me colocou nesse tempo, e Ele ainda há de me colocar para servir durante toda a minha vida. Então é isso, galera, que Deus te abençoe. Não deixe de se inscrever no canal, de curtir, comentar e compartilhar. Tamo junto!